Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casal Andrade em Portugal. Bom, já queremos iniciar esse vídeo agradecendo muito de todo o coração a vocês que assistiram, compartilharam e estiveram conosco no primeiro vídeo. Muito obrigada. Quem ainda não assistiu, vai lá, deixa o like, compartilha e não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever. Bom, o vídeo de hoje vai abordar um assunto, acho que recorde, campeão de perguntas no Instagram. Sempre que eu abro caixinha no Instagram, sempre tem alguém que faz essa pergunta. Bom, Mirelle, quanto eu devo levar para Portugal? Quanto eu preciso, sendo um casal, para levar para Portugal? Então, nesse vídeo, fica com a gente até o final, porque nesse vídeo nós vamos te dar mais ou menos uma base de quanto você deve trazer para vir para Portugal hoje em 2022. Fica com a gente. Enfim, em primeiro lugar, quais são os gastos iniciais que uma pessoa tem quando chega aqui em Portugal? Basicamente, hospedagem, porque você vai ter que precisar de um lugar para ficar. Comida com supermercado, que você vai precisar também comer. Locomoção, o que é muito importante, dependendo do lugar para onde você vai. Nesse vídeo a gente vai trazer, um levantamento de duas cidades que são capitais aqui em Portugal e que são à procura dos brasileiros, que é Lisboa e Porto. Então a gente vai fazer mais ou menos um cálculo base com um levantamento em cima dessas duas cidades, Lisboa e Porto. Então, como eu estava falando para vocês, hospedagem, comida, locomoção e documentação. Bom, pessoal, esse levantamento que a gente fez basicamente para Lisboa e Porto, tanto pode ser para uma cidade ao redor, certo? Porque basicamente vai ser o que é necessário para uma pessoa ou um casal que querem vir migrar para Portugal. Isso, independente de ser Lisboa ou Porto, para você que pretende vir para uma outra cidade daqui de Portugal, esse levantamento vai ser muito importante, porque vocês vão ter uma base e uma noção de mais ou menos quanto. Lembrando que essa base que eu vou dar a vocês aqui não é algo específico, porque cada casal tem um estilo de vida, cada pessoa tem um estilo de vida. O que eu como pode ser o que você não come. Onde nós dormiríamos não pode não ser onde você dormia. Então, isso é mais ou menos uma base para vocês terem uma noção de quando um casal gastaria se viesse para determinado local daqui de Portugal. Bom, para começar, nós separamos alguns arrendamentos de casas e apartamentos em Lisboa e em Porto. E fiquem aqui que eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma média de quanto está sendo o valor de um arrendamento de um quarto, um T2, um T1. Vai variar de quantas pessoas vão vir para cá. Isso. Bom, para início, já estamos aqui na tela do site, eu creio que é um dos melhores sites para procurar arrendamentos de casas e apartamentos aqui em Portugal. É o idealista.pt. Já fica a dica para você que está procurando casas e apartamentos para arrendar aqui em Portugal. O idealista.pt é um site que ele te dá a opção de você escolher casas e apartamentos com valores de mais em conta do que os valores normais. Então vamos lá. Aqui vamos selecionar a zona ou a cidade na qual vamos procurar o arrendamento. No caso, como eu falei para vocês, vamos procurar para Lisboa e para Porto. Vamos lá fazer o levantamento para Lisboa. Aqui tem a opção desenhar a zona. Vamos desenhar a zona mais próxima a Lisboa possível. Então vamos lá. Assim que abre essa tela, vocês vão ver que eles vão dar valores absurdos de arrendamentos. Então você vem aqui nessa opção por relevância baratos, clica na opção de baratos e aí você já vai começar a encontrar apartamentos mais acessíveis, casas mais acessíveis com os valores do que se fosse com a opção por relevância. Então vamos lá, vamos fazer mais ou menos um levantamento, 400, 450,
450. Para um casal, um T1, T0 é suficiente para iniciar a vida. Então, vamos lá. A base, mais ou menos, de preço tá 450. Então, segura esse valor. Bom, então, como vocês viram no vídeo anterior, a base, mais ou menos, uma zoada extra, vídeo. Bom, como vocês viram anteriormente no vídeo, uma base mais ou menos de arrendamento nos arredores de Lisboa. Lembrando que esse valor não é um valor para o centro de Lisboa, porque se você for procurar valores para o centro de Lisboa, com certeza vai ser muito mais caro, valores mais exorbitantes. Então, esse cálculo é baseado nos arredores de Lisboa. Então, mais ou menos 450 euros por arrendamento. E um ponto bem que a gente não pode esquecer, que tem pessoas, senhorios, que a gente costuma falar aqui, Isso. que pede a caução. Caução é como se fosse 2, 3 meses, vai variar muito de entrada, entendeu? Isso. E é muito importante isso, porque você tem que estar com esse cálculo desse valor, mas precavendo isso, se o senhorio ele vai pedir ou não a caução para poder alugar para poder arrendar o local. Isso, na verdade, é um ponto muito importante, porque na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, é pedido o caução. Então, isso é um valor que vocês que já tem que entrar no orçamento, independente de você dizer, ah, não, mas eu posso conversar, eu posso dar uma conversada. Não, minha gente. Não. Gritos novamente. Tirem essa hipótese. É mais importante, mais vale você vir com o valor certo, prevendo já as coisas, do que você vir com um valor a menos e passar por dificuldade aqui. Então, é muito importante vocês lembrarem dessa parte, que é muito importante. O caução, que são, além do valor que você já vai pagar digamos, os 450, vocês vão multiplicar por mais ou menos aí mais 2. Vamos dizer que no primeiro mês você já tenha que desembolsar 3 valores desse arrendamento. Então, 450 vezes 3. É verdade. Então, o que é que acontece? Aí é que tá. Além do valor do primeiro mês do arrendamento, do caução, é preciso vocês ter na mente a noção de que tem que trazer um valor por no mínimo, se manter aqui em Portugal por no mínimo 3 meses. Por quê? Você nunca sabe o que pode acontecer. Possa ser que você encontre um emprego assim que chegar aqui em Portugal. Tipo, na primeira semana você pode encontrar um emprego. Mas pode ser que você encontre daqui a 1, 2 meses. Então, até esse emprego chegar, que é a garantia de que você vai estar tendo um retorno daquilo que você vai estar gastando, você precisa ter o que gastar. Porque você precisa comer, você precisa ficar num teto, ter um teto para morar. Você vai precisar se locomover, principalmente para procurar emprego. Então, vocês precisam vir com uma base em relação ao arrendamento, de ter o valor do arrendamento, os cauções que o senhorio vai pedir para arrendar esse apartamento a você, apartamento, casa, quarto, independente do que for, e mais o valor de mais 2 meses no mínimo, para vocês se manterem aqui em Portugal, tá certo? Isso é muito importante. Então, esse cálculo que vamos fazer é baseado em no mínimo 3 meses de uma pessoa aqui. Então, pega esse valor do arrendamento e multiplica por 3. Segundo ponto muito importante é que ninguém vive sem comida. Pois. E então, é muito importante fazer o planejamento da alimentação baseada nesses 3 meses que vocês vão passar aqui. Vamos dizer assim, 3 meses seguros, enquanto não arrumam um emprego. E aí, mais ou menos um casal, a alimentação é um valor meio que certo, independente se for Lisboa ou Porto, porque tipo, os supermercados não costumam mudar muito a tabela de valores, né? Até então, não costumam. Então, mais ou menos eu vou dizer de acordo com o que a Jefferson, assim, a gente gasta mais ou menos mensalmente. Para um mês de um casal, assim, se for sem muito luxo, 150 euros. Vocês passam um mês tranquilo com alimento para um mês inteiro.
né? Comprando muita coisa, muito mesmo. Comprando muito alimento, isso incluindo carne, incluindo verdura, fruta e cereais, no geral. Então, para alimentação, 150 euros. Se você vê que o seu estilo de vida gosta de um pouco mais, de mais coisas assim, mais supérfluas, então eu e Jefferson a gente gasta mais ou menos em torno de 200 euros por mês. Então, se você vê que você é tipo uma pessoa que gosta mais de comidas supérfluas e coisas mais assim, que são os valores mais altos aí no Brasil, então pode entender que você vai gastar mais ou menos 200 euros. Então, mas vamos colocar o cálculo base para início, porque no início foi mais ou menos no primeiro mês, foi isso que a gente gastou, em torno de 150 euros com alimentação. E esse valor independe se for Porto ou Lisboa. Bom, transporte é uma coisa que tem que ser também muito levada a sério. Porque quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente sofreu um pouquinho no início em relação a transporte. Porque aqui onde a gente tá, como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo uma base das capitais. Das capitais, onde o transporte público funciona muito bem, por sinal. Sendo que aqui em Águeda e nos arredores, em cidades mais assim, vamos dizer, voltadas ao interior, os transportes públicos não funcionam. Não funcionam. Tem, porém não é totalmente seguro. Isso. Porque é justamente onde é um pouquinho desagradável. Porque você é obrigado a ter um transporte. Porque para você depender do transporte público não funciona. Só funciona apenas nas cidades grandes, que é justamente Lisboa e Porto. Isso. Então, como eu falei, no início a gente sofreu muito. Eu ia para o horário, o horário que dizia no aplicativo do celular. Quando chegava lá, o ônibus não vem, o ônibus hoje não vai passar. Então, assim, quem trabalha precisa chegar no horário certo. O patrão não vai querer saber se o horário funciona, se o transporte público é bom, não. Então, se você quiser vir preparado para comprar um carro, ótimo. Em torno de 600, 700 euros você consegue comprar um carrinho bom, muito bom aqui em Portugal, que dá para você andar por volta aí de um ano e meio, sem ter dor de cabeça. E depois aí você, quando tiver com uma vida melhor, aí vai trocando e aí como vocês acham melhor. Mas assim, em torno de 600, 700 euros, não é? Dá para comprar um carro. O nosso carro foi uma exceção, assim, mas foi, graças a Deus, foi uma coisa muito boa. A gente conseguiu comprar na segunda semana trabalhando aqui e nós compramos o nosso carro por 500 euros. Quem quiser saber mais sobre carros, eu deixei um Reels no meu Instagram, onde fala sobre valores de carro e onde vocês podem encontrar. Então, dê uma olhadinha lá no meu Instagram, Carla_Mirelle Souza, e aí vocês vão encontrar lá um Reels falando de onde encontrar carros baratos em Portugal, e com menos de um salário mínimo você consegue ter um carro em Portugal. Mas se você não quer vir comprar um carro, não está incluso no orçamento, a gente entende isso, até porque no início não era o nosso planejamento comprar um carro. Então foi realmente uma necessidade que precisamos comprar. Mas se você vem para andar no transporte público, principalmente nas capitais, onde funciona Lisboa e Porto, existe um passe que dá direito de você andar nos autocarros, e esse passe ele fica em torno de 30 a 40 euros. Acho que vai depender da região, mas eu creio que seja um valor unitário e fica entre 30 e 40 euros. Então, para transporte público, vamos colocar um orçamento de 30 a 40 euros. Vamos colocar aí os 35 euros. Por quê? 35 euros a gente vai multiplicar por 3, que no caso esse valor dá direito para você andar. O passe ele dá direito a você andar o mês. Então esse valor seria no caso para o mês todo. Então vamos colocar 35 vezes 3 é o valor que você gastaria mais ou menos com o transporte público aqui em Portugal. Bom, outro ponto não menos importante é a questão da documentação, que é preciso para, assim que chega em Portugal, você tirar. E assim, algumas documentações é preciso sim pagar taxas, não taxas altas, mas é preciso sim pagar algumas taxas, como... Assim como a gente chegou aqui, para tirar nossa documentação, a gente tem que
abrir atividade, que foi 20 euros. Tinha que ter um atestado de morada, que tinha que pegar na junta de freguesia, que era mais 5 euros. 5 euros. E além de contar com o xerox, que você vai ter que tirar. Isso. Vai ter que tirar... Também tem a documentação que você precisa tirar no Ministério da Justiça, que é o Nada Consta aqui de Portugal. E esse Nada Consta também vai ser cobrado 5 euros. Então, são taxas que você precisa ter incluso no orçamento. Porque se você não trouxer nenhum dinheiro para a documentação, você vai terminar se enrolando nisso. Então, vamos lá, vamos dizer que por pessoa seja 50 euros para tirar a questão da documentação. Então, esse valor de 50 euros não precisa ser multiplicado para um mês, porque ele vai ser uma única vez. Você vai pagar aquele valor e não vai precisar mais ficar pagando mensalmente. Vai ser um valor fixo. Então, para a documentação por pessoa, vamos dizer que cada pessoa gasta em torno de 50 euros, porque paga uma taxa daqui, uma taxa dali, tira uma xerox daqui, uma xerox dali. Então, vamos arredondar, porque mais vale sobrar do que faltar. É verdade. Pronto, então a gente tem mais ou menos uma base. No final eu vou fazer um levantamento do valor total em relação a Lisboa. Então vamos ver alguns valores de arrendamentos agora em relacionados ao Porto. Pronto, do mesmo aplicativo que usamos para o de Lisboa, vamos usar para o de Porto, o idealista.pt. Aqui eu já selecionei a zona do Porto. E aqui eu vou colocar novamente os mais baratos. E aí vamos encontrar apartamentos. Eu já vi esses de cima, alguns estão sem imagem, então não sugiro ver esses. Vamos ver mais embaixo, que tem uns apartamentos melhores. Ó, começa aqui, 350 euros, 350. Então fica em média de 350 euros se for mais afastado do centro. Pronto, então como vocês viram, a base de preços de arrendamento aqui do Porto é mais ou menos 350 euros. Então, do Porto funciona da mesma forma como Lisboa. Lembrando das calções, que eu vou colocar nesse valor do cálculo, mais ou menos 2 calções, fora o valor do mês, mais 2 meses extras, que aí garante a você 3 meses de, digamos assim, tranquilidade aqui em Portugal, porque você vai saber que se você chegar e não arrumar logo um emprego, você está tranquilo aí por no mínimo 3 meses. E em relação à alimentação e transporte, os valores eles continuam sendo o mesmo, tá certo? Independente se for Lisboa ou Porto. Isso. É tipo um valor tabela, digamos assim. O supermercado de Porto é basicamente a mesma coisa do de Lisboa, porque são valores tabelas, como a gente falou. Então, funciona o mesmo valor para alimentação e transporte público. O que vai variar aí é em relação ao arrendamento apenas. Outro ponto muito importante é lembrar que a gente vai vir de um país, vocês vão vir de um país com um clima tropical. O clima daqui é muito frio em relação ao Brasil. Então, chegando aqui, vocês vão precisar comprar roupas, vão precisar, vamos dizer que alguém fique resfriado e precise de remédio, de medicamento. Então, é bom também trazer um valor extra para, caso aconteça algum problema inusitado, vocês já terem como solucionar com o valor que vocês trouxeram. Em relação às roupas, geralmente as cidades têm tipo feiras, como eu já mostrei várias vezes no meu Instagram. Feiras onde o preço das roupas são muito acessíveis, então você encontra peças de frio de 1 euro, 2 euros, de 5 euros, então é muito em conta comprar roupa aqui, mas é muito importante trazer um valor extra, que sem ser o valor da hospedagem, nem o valor da comida, nem o valor da locomoção, nem da documentação. É fora isso, um dinheiro à parte. Então é muito importante vocês trazerem. Então uma reserva, vamos dizer que uma reserva para o casal de no mínimo 200 euros. É suficiente? 200 euros então. Bom, totalizando o nosso cálculo aqui, deu 3.055 euros, certo?
que seria o arrendamento mais a caução, certo? E o valor de mais 2 meses, Isso. totalizando 3 meses. Juntamente com 150, 3 vezes. Da alimentação. É a alimentação. Mensal. Mais 35, que é o transporte, Isso. certo? Dos 3 meses. E 200 euros. Que são os certo? gastos extras, como eu falei, que vocês terão. Então, isso totalizando para a cidade de Lisboa, um casal, no mínimo, teria que trazer aí em torno de 3.055 euros. Isso. Bom, e o cálculo, se fosse para vir para a cidade do Porto, levando em consideração, se você conseguir encontrar um aluguel, um arrendamento em torno aí de 350 euros, você precisaria de um total de 2.600 euros para o casal trazer assim a princípio, para começar a vida aqui, já totalizando o valor de arrendamento, o valor de alimentação e o valor de transporte, mais os gastos extras e a documentação, que precisaria pagar as taxas. Então, se fosse na cidade do Porto, vamos dizer aí que 2.600 euros para o início de tudo. Não é um valor, digamos assim, mas é um valor que, se você chegar, se privar de algumas coisas, não tipo comprar tudo que vê pela frente e dizer, isso é barato, isso é barato, isso é barato, e começar a comprar, não. Mas se você for cauteloso, se você conseguir um arrendamento num preço justo, num preço bom, em torno de 300, 350 euros, mesmo que seja até mesmo um quarto, então dá aí para você se manter até você conseguir um emprego e se mantendo com esses demais gastos que eu já tinha falado no início, com alimentação, com hospedagem, com transporte e em relação à documentação e gastos extras. Então, minha gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. É um conteúdo assim muito importante que vai levantar assim alguns questionamentos, mas eu tô falando, a gente tá fez um cálculo relacionado ao nosso estilo de vida, a uma base mais ou menos para vocês terem uma noção. Eu já vi pessoas falando que você precisa trazer 10.000 euros. Eu sei que sim, realmente, quanto mais você puder trazer, melhor. Mas eu sei como tá a questão do valor para você juntar um dinheiro aí no Brasil, é muito difícil. Independente, né, de que você trabalha, eu sei que juntar dinheiro tá muito difícil. Então a gente fez um cálculo, a gente tentou ser o mais realista possível dentro da realidade da maioria dos brasileiros. Então, a maioria dos brasileiros que querem migrar para Portugal, geralmente são pessoas que não estão satisfeitas com o emprego, são pessoas que querem uma melhoria de vida. Então a gente tentou ser o máximo realista possível para que vocês tivessem uma noção de mais ou menos quanto vocês gastariam aqui em Portugal. Então espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo de hoje. E se você gostou, curte, compartilha e manda para os amigos. Isso mesmo, e não esquece de se inscrever. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que nós estamos agora colocando os vídeos toda semana, no mesmo horário, no caso no sábado. Vamos ficar colocando os vídeos no sábado, às 21 horas daqui de Portugal e às 18 horas daí do Brasil. Então espero que vocês tenham gostado, curtam muito e muito obrigado por estarem conosco. Até mais, até o próximo vídeo.